Igreja na gloriosa paz do Senhor, amém, meus amados? Nós vamos iniciar neste momento a nossa escola bíblica. Vamos iniciar com a oração e depois o auxiliar batista estará louvando a Deus um hino, amém? Com a igreja, oremos. Senhor nosso Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos trazer a sua santíssima presença. Meu Senhor, venha nesta noite manifestar os dons do seu Espírito Santo. Ó Senhor, vem nos ensinar, vem falar com cada um de nós nesta noite, com cada um que estará também ainda participando dessa aula através das mídias. Senhor, abençoa maravilhosamente, ó Pai, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, pedimos as tuas bênçãos neste momento, em nome do Senhor Jesus, amém. Auxiliar Batista louvando ao Senhor com o hino 469, amém? 469. A igreja pode assentar-se. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser para mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Escola Bíblica na sede PRRCE, hoje 19 horas, 3/7/2023, segunda-feira. Estamos iniciando mais um trimestre, né? E o trimestre será a Igreja de Cristo e o Império do Mal. É o título, é o tema, né, desse trimestre. E o título é Como Viver neste Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. Amém? Glória a Deus. Lição de número 1. O tema da lição de hoje é a igreja diante do espírito da Babilônia, pastor Vicente Félix, tá? Nós vamos aqui só repetindo, né? Lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia, pastor Vicente Félix. Glória a Deus. Bom, vamos ao textuário, vamos ler todos juntos, né? Os 3. E na sua testa estava escrito o nome. Mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, 5.
os objetivos da aula de hoje é apresentar os significados da Babilônia, que é que significa, aqui no caso, no livro de Apocalipse, né? 2, elencar os sistemas de forma que formam o espírito da Babilônia. Aí fica aqui, espírito da Babilônia, entre aspas, que nós vamos elencar, né, os sistemas que formam esse espírito da Babilônia, que é uma linguagem aqui figurada, né? Demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto, né? Que é no tempo em que nós vivemos, né? Glória a Deus. Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Nós vamos ler Apocalipse 17, de 1 a 6. E os irmãos vão acompanhando a leitura aí na voz da irmã Rita. Eu vou ler um versículo, os irmãos lêem o versículo seguinte. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vamos lá? E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue da testemunha de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Vamos agora à introdução. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1, parte A, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1, parte B. Pronto, creio que todos nós já sabemos o significado, né, do Apocalipse, né? Revelação de Jesus Cristo. O propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Os nossos estudos sobre o Apocalipse são estudos sempre numa visão escatológica das últimas coisas, do que vai acontecer, sendo que partes, né, já aconteceu e estão acontecendo. Porque tem outras linhas também de estudo do Apocalipse, mas essa é a visão que nós seguimos. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Isso. Por isso, convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Pronto, então assim, só para nós entendermos que o objetivo principal dessa lição é nós vermos, identificarmos, né, o espírito, né, do inimigo que domina este mundo. E Babilônia vem só como uma figura. Então aqui o comentarista ele já está dizendo que essa lição ela não tem o objetivo, no caso aqui, de identificar a Babilônia literal. O que é isso? Lá, há muito tempo, quando a Babilônia de fato existiu. Nosso objetivo não é esse. A Babilônia aparece aí em Apocalipse no sentido figurado. O mesmo espírito que operava lá, operava nesse tempo aí e opera no mundo ainda hoje, cada vez mais, que é o espírito do inimigo. O anticristo, não é o anticristo, é o espírito do anticristo, né, que opera no mundo. E esse trimestre ele vai trabalhar muito isso, nós identificar, né, as obras do inimigo na humanidade e, ao mesmo tempo, também a igreja se posicionar, né, ter uma posição firme pela palavra de Deus e não deixar ser influenciado e corrompida. Estamos falando da igreja santa, verdadeira, que quer servir a Deus de verdade, né? Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais
do espírito da Babilônia, presente no cenário global em que vivemos. Pronto, então é isso aí. Aqui quando diz assim, cenário global, global é o mundo, né? Então ele opera em todo o mundo, né? Esse espírito, né? De perversão, de tudo que se imaginar de mal, de ruim, esse espírito opera. E nós vamos ver muitas coisas interessantes. Babilônia e seus significados. A grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz com a qual os reis da terra se prostituíram. Apocalipse 17, versículos 1 e 2. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Apocalipse 17, 1 e 2. Amém. Então esse é o objetivo, né? Para nós identificarmos esse espírito que sempre operou e está operando no mundo e cada vez mais. No texto bíblico destacam-se 3 termos gregos: pornê, prostituta; porneuo, prostituir-se; e porneia, prostituição. Aí são os originais, né? Vamos lá. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Naum 3,4, Isaías 23,15, Jeremias 2,20 e Oséias 2,5. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente porque diz: Irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Oséias 2,5. Tá, então, na Bíblia nós temos aí, no caso, a prostituição espiritual, né? E tem a prostituição na carne. A prostituição na carne é quando 2 seres humanos, né, praticam um ato ilícito um ato sexual. E a prostituição aqui espiritual é quando o povo de Deus se envolve com outros deuses ou com outras crenças que não é Deus, tá? Então então Deus traz aqui uma linguagem figurada, né? Israel muitas vezes se prostituiu espiritualmente. Por quê? Porque adorava outros deuses. E a igreja do Senhor Jesus, quando ela se envolve com crenças, né, que não é bíblica, antibíblica, quando adora de forma errada, né, adorando muito mais a criatura, né, como nós vimos na última aula, né, do trimestre passado, né, que a tendência da humanidade é adorar muito mais, a tendência que o inimigo vai levando é adorar muito mais a criatura do que o Criador, né? E nós temos visto a prostituição espiritual no mundo, né, nas religiões que descrêem em Deus. Então para ele é uma prostituição espiritual, e os crentes que infelizmente muitas vezes estão reunidos e estão praticando sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Diz-se que está adorando a Deus, mas na verdade está adorando a outras coisas, a outras pessoas, a objetos, né? Que vai entrar em detalhes, né? Nesse caso aqui, irmão, essa aula ela é uma introdução às outras lições que vão vir detalhando muitos assuntos que essa introdução traz, para nós termos uma ideia do que nós vamos estar tratando nesse trimestre, tá certo? Então, essas lições, elas vêm como um alerta muito grande para a igreja estar numa vigilância muito grande, né? Quando Jesus disse, vigiai e orai, tem muito significado, é aplicado em muitas áreas de nossa vida, mas principalmente as artimanhas de Satanás. Porque há muitos dizendo que estão adorando a Deus e às vezes é um sincretismo religioso, estão ali por outros motivos, né? Por coisas materiais simplesmente, né? Que Deus abençoa também, mas não só por isso, Deus não quer isso. Um culto só pelas coisas materiais, né? Envolvendo o nome de Deus, ou então está ali adorando a Deus, mas o centro das atenções é um cantor, é um pregador, é alguém, é um grupo. Não pode, isso daí para Deus, Deus não aceita esse tipo de coisa, certo? Nossa, esses detalhes aí a gente vai entender melhor. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Apocalipse 17:15. Pronto, então aqui quando nós lemos as muitas águas, essas águas
simboliza o mundo, tá? Então, aqui diz, em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta, tá? Então, essa prostituta aqui é uma simbologia para a operação do espírito do anticristo, tá? Que está sobre a humanidade, sobre as águas, sobre a humanidade. E a igreja, o cristão que se posiciona de forma firme para servir só ao Senhor, sofre perseguição, né? Eu estou vendo assim sempre comentários, né, que a igreja é perseguida. É verdade, a igreja sempre vai ser perseguida, sempre foi, será mais ainda, mas existe uma outra perseguição que às vezes não é percebida. Eu vi um comentário assim, que um comentarista dizendo que era muito melhor para a igreja na época que os leões devoravam, os leões mesmo devorando a carne dos crentes fisicamente, do que agora. Porque agora ele está devorando, mas as pessoas não sentem dor. Tem até um hino que o irmão louva assim, que o pecado não dói, né? O pecado não dói, porque a pessoa que está morta espiritualmente, ela não sente o pecado, ela não sente o cheiro do pecado, ela não se incomoda com o pecado, né? Então isso é um problema muito sério, né? Porque a perseguição hoje, irmãos, ouça o que eu vou dizer para os irmãos, e os irmãos procurem enxergar isso aí. A perseguição hoje, a guerra de Satanás hoje, ela é muito mais uma guerra fria, que é uma guerra infiltrada, disfarçada, do que frontal. Os irmãos podem achar um absurdo, mas o diabo está ensinando os crentes a ser crentes, servindo ele dentro da igreja. Pastor, onde é que o senhor acha uma base bíblica para dizer isso? O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias os demônios iam ensinar as igrejas. Quem são os demônios? Os falsos obreiros, que ensinam falsas doutrinas. Então é muito sério isso daí, meus irmãos, muito sério. Sim, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, virão muitos em meu nome, enganarão a muitos. Sim? Tem que ligar. Pode falar, Auxiliar Batista. Que só os irmãos com a paz do Senhor, porque Amém. Nós passamos pela passagem bíblica, né? E agora me fez lembrar essa passagem aí, né? Que Jesus falou para aqueles que estavam ali ao seu redor, né? Que acautelai-vos, porque vinham muitos dizendo, né, que era o Cristo, mas tem que vigiar, né? Para que não seja os enganados, né? Pois é. Louvado seja Deus, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Então percebam que o Senhor também diz assim, que naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, e Ele vai dizer assim, não vos conheço. Mas Senhor, como é que o Senhor não conhece nós? Né? Nós pregamos, nós operamos maravilhas, né? Maravilha é um cego ver, um paralítico, né, desde nascença, com a perna bem fininha, voltar ao normal. Nós fizemos e acontecemos em teu nome. O Senhor está dizendo que não nos conhece? Mas Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, tá? Então esse espírito, irmão, do anticristo, o diabo, Satanás, ele está matando, destruindo vidas espirituais dentro da igreja do Senhor. Isso é triste, né? Quando eu falo de igreja, não é quatro paredes e um teto, não. É os confessos em Jesus, né, que não estão alertas, vigilantes, procurando saber o que provém e o que não provém de Deus. Não pede tem um dom na Bíblia que todo crente deve pedir, o dom de discernir os espíritos. Pastor Adriano, pode falar. É o pastor? Não, é o Márcio. Não é o Márcio que pediu a oportunidade. Não ligou. Pastor, sobre assim, seduzir as pessoas, né? As multidões, né? Porque nós temos que estar alerta sobre isso aí, né? Até dentro de casa, quando eu ligo a televisão, está ali, está a nossa cara ali. Sim. E muitos que não como diz, estão dormindo, né? Por causa que vê aquilo e pensa que é tudo natural.
e aquele natural que está pensando, aquilo vai absorvendo, e depois tudo o normal, né? E sendo que não é. A igreja sempre diz para vigiar, né? E quando o Satanás está mostrando as claras mesmo já. Está jogando na nossa cara as coisas, e o povo ainda está pensando que é o normal do mundo, é esse, né? Exatamente. É lamentável. Os irmãos percebem, né, que tem uma palavra agora no culto de Santa Ceia, eu sempre leio, penso, medito, mas tem hora que a palavra vem mais forte assim no nosso coração, né? Assim como que, olha aí, ó. Imagina que no tempo de Paulo exortando os irmãos em Coríntios, né, que eles estavam na ceia, embriagados, irmão. Embriagados na ceia. Né? Tornar a ceia um banquete mesmo carnal. A que ponto chegou? E olha que Paulo disse que essa igreja tinha todos os dons. Olha que ponto chega. Então, irmãos, é bom, é maravilhoso, irmãos, as manifestações do Espírito, os dons espirituais, Deus continua usando, operando. Agora, meus irmãos, não vamos relaxar jamais quanto ao que o Senhor está falando na Bíblia Sagrada. Tá? Na Bíblia. Tá? Eu fiquei feliz porque... fiquei feliz assim, não porque eu quero atrapalhar a vida de ninguém espiritualmente, né? Porque às vezes até alguém interpreta que é muito radicalismo, é muito legalismo, já leva para o lado do legalismo, né? Porque a questão da legalidade, irmãos, que é condenada por Jesus, é quando nós acreditamos que somos salvos pelas obras, quando nós acreditamos que tudo depende das obras. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que quem pratica as boas obras, pratica não para se salvar, mas porque é um salvo, porque o Espírito de Deus está na vida dele. E aí eu recebi uma pergunta, sábado, e eu estava fazendo bastante coisa, preparando algumas coisas, e não deu para dar a resposta, né? E no domingo de manhã a pessoa voltou e disse, me dê logo a resposta, porque está assim, ó. Uma pessoa estava numa dúvida, né? Quanto ao batismo, né? E lá o pastor dizia que não tinha problema aquilo dali, né? E ela justificou dizendo que cada igreja tem a sua forma de crer em Deus, tá? Essa coisa que o inimigo tem trabalhado assim, ó. Cada igreja é ela e Deus, cada crente é ele e Deus, amém? Concordo? Numa parte eu concordo, mas a palavra de Deus não muda. O que Deus fala que é verdade aqui é verdade em qualquer lugar. O que é certo aqui é certo em qualquer lugar. O que é errado aqui é errado em qualquer lugar. Aí eu mandei um áudio, né? Fiz um breve comentário, mandei um áudio, e quando eu cheguei do culto ontem à noite, a pessoa me respondeu dizendo que a pessoa lá tinha decidido aguardar para se batizar, né? Assim, o batismo nas águas, por exemplo, né? Salva? Não salva. Mas se a pessoa negar o batismo, ela pode perder a salvação, porque se ela está negando alguma coisa, está errada, não é pelo batismo, é porque alguma coisa não está certa, né? A pessoa, tinha alguém comentando assim na internet, que até quem não é batizado pode tomar ceia, por exemplo. Onde é que está na Bíblia isso? Né? Que qualquer pessoa pode se batizar, porque no dia de Pentecostes, quando Pedro fez a pregação, quase 3.000 almas se converteram e já foram batizados, pelo que se entende. O eunuco, né, estava ali sendo evangelizado por Filipe e já foi batizado. Então qualquer um pode se batizar, é só crer que Jesus é o Senhor e tal. Sim, até aí biblicamente dá para aceitar, né? Mas, vamos lá, em Mateus 28, Jesus disse, ide fazer discípulo, ensinar a guardar tudo que eu mandei. Aí diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a igreja adotou um sistema assim, irmãos, que a pessoa se batiza e ela já toma ceia. Aqui nós já batizamos e no mesmo dia do batismo a pessoa já toma ceia. Porque, qual é o sentido? Que sentido há a pessoa se batizar e não poder tomar ceia? Porque tem um impedimento, tem algo que precisa legalizar, tem algo que precisa resolver, ainda está viciado em alguma coisa, está com algum problema, porque biblicamente dá para se batizar,
A pessoa confessou e batiza. Porque o eunuco disse, a água está aí, o que é que eu preciso para me batizar? Né? Aí, o que precisava, ele reconhecer que Jesus era o Cristo, era o Salvador, era o Messias, era o enviado, eu creio. Então, nada te impede, se batizou. Mas percebam que aquele homem, ele já tinha um certo temor de Deus. Por exemplo, lá na casa de Cornélio, eles aceitaram Jesus e foram batizados com o Espírito Santo. Né? Mas com certeza já vivia uma vida ali ligada com Deus. Então, só para a gente entender que o inimigo faz uma confusão com essas coisas, para tornar a igreja qualquer coisa, as pessoas não ter compromisso com nada. E olha que certas pessoas que eu venho ouvindo são pessoas que têm um domínio grande das Escrituras, dão um ensino sobre temas corretíssimos, aí se perdem algumas coisas. Por quê? Porque vai mexer com a pessoa, vai mexer no ego da pessoa. Tá? Então, muito cuidado, meus queridos, as doutrinas estão aí sendo distorcidas, porque muitos, infelizmente, seduzidos, né, irmão Márcio, aqui é a palavra, pelo inimigo, está querendo tornar tudo comum na igreja, tudo comum, tudo. Tá? Então, muito cuidado, queridos. Nós não somos legalistas, viu? Irmão, você é legalista. Não sou legalista. Eu não acredito na salvação pelas obras. Eu não acredito na salvação pela lei. Eu acredito na salvação pela graça, pela fé. É um presente de Deus. Nenhum homem se salva sem Jesus. Mas o Senhor Jesus quer que nós observemos as suas palavras. Tá bom? Certo? Espera. Paz do Senhor. Pastor, em Apocalipse, nas cartas, que fala que o Senhor diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Em relação ao arrebatamento, porque algumas pessoas já me fizeram perguntas a respeito disso. Não é que eu tenho totalmente assim dúvida. Eu respondo da minha maneira, mas eu quero a sua resposta, como o senhor vê, como o senhor pensa em relação a esse versículo. Sim, mas esse versículo aí, em relação ao arrebatamento, como assim? Tipo, o Senhor disse que vai nos guardar da grande hora que vai advir, né? Então, o que eu queria entender nós vamos passar pela grande tribulação, pela grande perseguição? Não. Ou o povo de Deus vai ser arrebatado? Vai ser arrebatado antes da tribulação, da grande tribulação. Então, respondi. É isso. Isso daí é uma doutrina que, assim, tem cristãos evangélicos, algumas igrejas, não vou citar o nome aqui, que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Eles são pós-tribulacionistas, tá? Nós acreditamos que na profecia, né, que Deus deu lá, das 70 semanas, tá, que nós estamos vivendo um período interbíblico. Esse período não está na contagem, tá? Falta-se cumprir uma semana, tá, de Daniel, tá? Aí diz lá na profecia que serão uma semana de 7 anos, tá? 3 anos e meio de falsa paz, e depois dos 3 anos e meio inicia-se a grande tribulação. E aí nós acreditamos que o Senhor Jesus vem no início da grande tribulação, que é quando inicia os 7 anos, tá? A igreja estará com o Senhor nas bodas do Cordeiro, tá? E aí 3 anos e meio falsa paz na terra. O mundo está sendo preparado para um governo mundial, para receber o anticristo, né, que será o falso Messias, o falso Cristo, e ele vai reinar por 3 anos e meio e estabelecer a paz mundial. Vocês estão vendo os movimentos aí, né, de várias organizações de países, para quê? Para estabelecer a paz mundial.
muitos não sabem nem, alguns nem entendem, esses que estão se reunindo não entendem, mas tudo é um projeto do anticristo, né, para ganhar a humanidade, né, para ele. Mas quando chega nos 3 anos e meio, diz lá na profecia que ele vai cessar, ele vai proibir o culto a Deus. E aí começa de fato as dores, né? As dores e a grande tribulação. E nesse tempo, para se salvar, vai ter que dar a própria vida, porque não vai negar Jesus, vai morrer, né, para se salvar. Então, assim, para responder à irmã, nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, tá bom? Vamos lá. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Apocalipse 14, 8, 17 e 5. Amém. Então, sempre lembrando, o espírito da Babilônia, né? A palavra Babilônia vem só numa figura do que foi a Babilônia, esse período e tal, mas o que realmente Apocalipse quer nos alertar é para o espírito do anticristo que opera no mundo, né? Inclusive o apóstolo disse, filhinho, ele já está em nosso meio, no tempo dos apóstolos. Imagina hoje o que é que ele não está fazendo, né? Então, assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade do falso sistema religioso. Então, nós temos hoje, irmãos, um crescimento numa velocidade, numa quantidade que é impressionante, né? A imoralidade de todos os sentidos, em todos os sentidos, tanto sexual como moral mesmo, né? Questões de desonestidade, de corrupção, de tudo que você imaginar, e inclui o sistema religioso. E é com muita dor que nós denunciamos o próprio sistema cristão evangélico. O inimigo conseguiu se infiltrar e perverter muitas doutrinas. Eu gosto de ler um documento que eu tenho, é muita coisa, sobre a história da igreja. A igreja, os 300 anos da igreja, foi, vamos dizer assim, anos de muita dor, sofrimento, anos de muita perseguição, muito sangue derramado, muita morte, terrível, né? Mas um período onde a igreja ainda guardava as doutrinas dos apóstolos. É a partir do ano 300, segundo esses documentos, que começam a questionar as doutrinas dos apóstolos, se eles interpretaram exatamente como o que Jesus queria falar, né? Então, no ano 1600, segundo alguns estudos teológicos, irmão, diz que todas essas doutrinas, esses questionamentos que nós vemos hoje, até o ano 1600, isso tudo já foi debatido exaustivamente. Então, o que se tem hoje, todas essas linhas de crenças hoje, inclusive religiões que surgiram dentro do cristianismo, né? Tudo isso já foi exaustivamente debatido, né? Então, o sistema religioso está corrompido de muito tempo, irmãos. De muito tempo, né? O que nós estamos vendo hoje é assim, é uma devassidão sem tamanho no mundo cristão, lamentavelmente. A religião se tornou lamentavelmente, que era para ser um freio para o inimigo, se tornou um ambiente onde ele trabalha, né? Enganando as pessoas, né? Seduzindo as pessoas a terem comportamentos e práticas, né? Se mantendo confesso em Jesus, crente em Deus, tudo mais, mas a vida, né, que vivem, né? Nós não estamos falando de um pecado que a pessoa, por uma circunstância, fala o que não deve, ou se comporta assim e tal. Não, é aceitar mesmo, é ter aquilo como uma coisa normal, que foi falado aqui já. A normalidade, entendeu? O pecado não dói mais em muita gente. Até ri, zombam quando você cita certas referências bíblicas. Diz que você ainda não entende, né? Não entende o que é pecar, né? Pode falar, pastor Adriano. Inclusive, eu tenho observado em muitos debates, eu sempre fico assistindo os debates, e tem coisas que a igreja já aceitou, já aprendeu e vive, mas muitos pegam essas coisas, colocam no debate e já começam a lançar dúvida agora na mente das pessoas. As pessoas, depois, eles começam a debater, começam a trazer ideias, interpretações e muito mais, que as pessoas
que já criam e viviam aquela palavra, começa agora a ficar com dúvida. Será que isso realmente é verdade? Olha, aquele lá está falando diferente. Eu estava querendo assim, mas eu já estou... Então, começa aí. Aí nós lembramos, por exemplo, o que aconteceu lá no Éden, quando a serpente disse, né, para a mulher, o que Deus disse que não pode comer, como é que é? Ou seja, colocou dúvida na cabeça dela. Aí aquela dúvida gerou o que? Ela foi lá e comeu. Então, nós cremos na palavra de Deus piamente e estamos vivendo, mas se nós pararmos para ver discussões, debate acerca do que a gente crê, do que a gente está vivendo, do que é bom, do que é sadio, e começar a dar ouvidos a muitos debates, às vezes até de homens que nem vivem, nem crê, apenas debate aquela palavra lá, a pessoa ficar com dúvida. Vai gerar dúvida na cabeça da pessoa. Não, nós temos que estar firmados na palavra de Deus e não deixar com que debate, com que essas coisas venham embaraçar a nossa mente. Amém, correto. Qualquer ponto doutrinário que os irmãos ouvirem, traga. Aquilo que eu não tiver resposta, eu vou pesquisar. A gente não sabe de tudo, né? Mas a gente tem que buscar realmente na raiz da palavra de Deus, né? O que realmente a palavra está falando. É isso aí, vamos lá. A mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Apocalipse 17, 3, parte A. Ela se veste de púrpura e de escarlata. Apocalipse 17, 4a. O que significa reinado e luxo. Mateus 27, 28. Marcos 15, 17. Lucas 16, 19. E despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. Mateus 27, 28. Pronto, deixa eu só fazer um teste aqui na gravação da irmã Rita. Fala aí, irmã Rita, para ver como é que tá. Aleluia, louvado seja Deus. Pronto, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a gravação da irmã Rita. Aleluia. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e de escarlata, o que significa reinado e luxo. Aí Mateus 27, 28, né? E despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. Então, isso é uma linguagem, irmãos, figurada, né? Para mostrar o que esse espírito traz para o mundo. A figura da prostituta, né? Assim, a gente não quer atacar, na verdade, quem vive nessa vida, né? Aqui é uma linguagem figurada, mas percebam que as pessoas que vivem nesse mundo têm que se apresentar, né, com muita beleza, com muita ostentação, né? E se os irmãos perceberem, o próprio Satanás chegou para Jesus e disse: se tu se dobrar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Olha, o diabo falando com Jesus. E o que nós temos visto hoje, irmão, que esse espírito, né, o que ele mais trabalha é a ostentação e a grandeza. Vocês já perceberam que as pessoas que vão se afastando da Bíblia, da doutrina, do ensino bíblico correto, de viver uma vida separada do mundo, eles vão se tornando o inverso e passam a viver uma vida de estrelado, né? E de muito luxo. Então, essa é a obra desse espírito, né? Até alguém criticava, eu falava com um irmão ontem de manhã, e ele dizendo das críticas que ele sofreu, porque ele saiu de uma religião, veio para o cristianismo, e lá ele ganhava dinheiro na religião lá e tal, e a pessoa dizendo que se ele tivesse lá, ele tinha uma vida hoje muito regalada, né? Mas no cristão, aí a pessoa até diz para ele: todo crente é pobre, falando pobreza material, financeira, né? Mas não é verdade, tem crentes prósperos, tem crentes abençoados financeiramente, né? Mas enfim,
o que nós temos que ter um cuidado muito grande, irmãos, é com esse espírito que quer elevar o ser humano, quer exaltar o ser humano, quer transformar o ser humano, né? Tem pessoas que você vê ela num ambiente de apresentação e vê ela depois, isso dentro da igreja, você não conhece a pessoa não, né? Então, muito cuidado, porque a palavra do Senhor cuida, fala da nossa imagem, fala da nossa postura, do nosso modo de viver. E nós não podemos deixar que esse espírito, né, nos engane, nos seduza, como tem seduzido a muitos, que a própria palavra diz que isso vai acontecer, né? Vamos lá, vamos ver o que ele comenta aqui agora. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico. Pronto, é um resumo do que eu estou falando. Então, esse espírito, quando você vê uma pessoa dentro da igreja, embriagada com grandeza, com posses, com igrejas que estão aí, muitas aí, enchendo o povo de esperança, né? Mas tudo tem um preço altíssimo. Ele já tem hoje centrais de Pix para as pessoas passar o Pix e receber a oração. Tá? E pode ver que são tudo ostentosos. A figura desta... a Bíblia não está falando exatamente de uma mulher, tá? De uma mulher, de um ser humano com esses trajes aí, não. Está falando do espírito, né? Que leva a pessoa para o materialismo. Não é pecado, irmãos, ter bens materiais. Não é pecado prosperidade material. O que é pecado, o que Deus não se agrada, é as pessoas viverem em função disso, porque elas se corrompem. Ostentar, se corrompem. Se Deus der a um irmão aqui, der um irmão aqui sapato de ouro, amém. Né? Real, tá? Eu só ia pedir ele para ele vender e ajudar a terminar a igreja, mas enfim. Mas enfim, se Deus quer prosperar alguém, a palavra do Senhor diz que dinheiro não é pecado não, amém, irmãos? O que é pecado? É dinheiro, é bens materiais? Não, é o amor ao dinheiro, diz lá, é a raiz de todos os males, é o apego, sabe? É a pessoa viver em função disso daí. E quando isso se torna, irmãos, vamos dizer assim, a razão, a motivação da igreja está perdida, irmão, porque outras doutrinas saem, porque a pessoa não vai ter coragem de dizer para uma pessoa que ela está errada, segundo a palavra de Deus, que a palavra fala assim, 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 né? Por isso que nós temos os discipulados, os estudos, vamos na casa das pessoas, né? Para explicar, para ensinar. Até a irmã Rita esses dias falou assim, eu acho que você... A irmã ficou constrangida. Eu disse, sim, mas eu só expliquei a palavra, né? Expliquei a palavra. A gente tem que explicar, porque já falou certas coisas e tal. Às vezes a pessoa não entende, você tem que ser mais objetivo, tem que ler o texto, mostrar, explicar como é que Deus quer a pessoa, né, irmãos? Porque nós não podemos nos contentar aqui na igreja, a pessoa entrando e saindo, e sem ouvir as verdades. Por quê? Tem assuntos que nós não podemos mais tratar nem do púlpito, publicamente, que alguém pode gravar, postar na internet e vira uma confusão. Então tem que ser pessoalmente. E é bíblico, amém? Jesus falava em público, não falava tudo abertamente. Inclusive teve uma parábola lá do semeador, que os discípulos, quando chega lá no particular com Jesus, vai perguntar, Senhor, explica para nós aí, a gente não entendeu não, né? E por que muitas vezes Jesus não era claro? Porque ele estava rodeado ali de inimigos, ali querendo uma palavra dele para denunciar ele, para matar ele, né? Entendeu? Então ele disse, nem vocês entenderam o que eu estava falando, né? Porque dava para entender. Aí Jesus foi explicar a parábola do semeador. Tá? Então assim, aí Jesus diz uma palavra lá que é interessante, ele diz assim, a vós é dado o direito de conhecer os mistérios do reino de Deus. Não é todas as pessoas que podem ouvir tudo não, viu, irmãos? Porque tem uns que se revoltam, tem outros que saem distorcendo e criando confusão com a igreja. Então precisa ter essa sabedoria. Amém? Nós estamos numa guerra silenciosa e fria do inimigo, viu, irmão? Disfarçado dentro da igreja. É isso que a igreja tem que estar alerta para esse espírito
que está aqui, ó, coberto, né, com uma aparência, né, bela, bonita, né, mas é lobo devorador. Sim, marido. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição. Apocalipse 4:c. O que representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. Pronto, então o cálice em sua mão diz respeito ao quê? Às abominações e às imundícias, né? Que é isso que o inimigo trabalha. Por trás de uma fachada às vezes ostentosa, bela, bonita, o que é que está por trás, né? E nós estamos vendo, infelizmente, aí a igreja desencaminhando. Tem crente que você não faz diferença nenhuma dele, de quem está no mundo e quem está na igreja. Há uns 15 anos atrás, a gente fazendo um culto, eu perguntei à irmã se ela queria aceitar Jesus. Hoje eu sei que era irmã, né? Porque no dia ela disse: eu já sou uma serva, uma santa de Deus. Se você visse a figura, eu digo: meu Deus, é esse espírito aqui, purinho. Purinho. Aí, a gente fica até, né? A gente entende, mas a gente fica: amém, mas tudo bem. Tá certo? Aí alguém diz: por isso que o pastor tem que pregar a verdade. Sim, mas olha o que Jesus diz: não é para dar coisas santas as coisas santas aos porcos. O que é que significa isso? Quem é sujo, irmão, e está convencido pelo inimigo a continuar no erro, você pode dar banho nele todo dia. Eu estudei no colégio agrícola e a gente era dividido, era colocado para trabalhar, cuidar de porco, cuidar de ovelha, cuidar de boi, cuidar da roça, limpar, cuidar da horta. Era pelo número, não sabia se era homem, se era mulher, né? Então chamava a gente. Aí tinha o dia que eu ia cuidar dos porcos. Aí lá na Pocilga tinha uma área cimentada, né? E que era onde eles ficavam, a área cimentada, e tinha uma portinha que ia para a área de terra com mato, que era para eles estarem lá e estarem aqui. Aí a gente chegava lá, os bichos tudo sujos, aí botava para essa parte, dava um banho nele, limpava ele, para ver se tinha algum ferimento, botava remédio, tudo. A gente terminava, ficava ali um tempinho, meu irmão, eles ficavam ali inconformados. Quando abria a porta, irmão, eles saíam e pulavam, só faltava cair de tanta alegria, porque ele quer barra, ele quer se sujar. É lama. Então, eu sei que é uma ilustração meio grosseira, mas é isso mesmo. Tem gente que não quer, ele quer continuar no erro, quer continuar. Aí só orar a Deus, né? E não adianta ficar insistindo, não, só vai criar confusão, né? Vamos lá. A fera da qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Apocalipse 13:1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse 13:1. Pois é, então tudo isso é figurado, mas essas figuras também se materializam nos reinos, nos governos, né? Ímpios, né? Isso na época era visível, isso daí, né? Principalmente no Império Ímpio, né? Mas como o professor já nos disse aqui, o nosso objetivo não é explorar tanto o livro de Apocalipse, mas identificar esse espírito da Babilônia. Trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, faz oposição a Jesus. 2 Tessalonicenses 2, 4, 9 e 10. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, 4. Pois é, os irmãos estão vendo aí a figura, né? Ali é um homem, né? Está um pouco distante, né? Com um chapéu na cabeça. Ele não mostra o rosto, né? Aparentemente, né? Uma pessoa decente, mas é mascarado. O inimigo não mostra a cara. Ele sempre se utiliza de alguma imagem, de alguma coisa, de alguém, através de alguém, mas ele não se mostra, né? E aí aqui em 2 Tessalonicenses explica, né, o que é isso. Esse espírito, ele se opõe, o espírito do anticristo se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. O problema, irmãos, é que assim, quando a pessoa se manifesta,
ou o espírito que está operando naquela pessoa se manifesta, você já sabe quem a pessoa é. O problema maior é quando ele está incubado, né? Quando ele está lá escondido e está semeando o mal dele no meio do povo. Então esse é o problema. E é aí que a igreja deve estar alerta, né? E o pastor também, observar o comportamento das pessoas, né? Eu quero inclusive dizer uma coisa aqui para os irmãos, talvez alguém já tenha comentado, que o pastor cria restrições nos grupos da igreja. Não, nós temos liberdade, agora nós temos que ter uma vigilância, certo? Questões polêmicas, ideológicas, né? Nós não botamos nos grupos. Qualquer assunto eu estou aberto a ouvir, a comentar com os irmãos, mas no grupo não, porque o pastor Adriano agora falou um detalhe que é interessante, né? Tem muita gente semeando muita confusão, né? Envolvendo política, religião, crenças e tudo mais. Então, isso não traz edificação nenhuma. Então, nós temos que ir nos pontos específicos e esclarecer e tratar, tá certo? Mas nos grupos não, é para nós contar bênção, para nós testemunhar e tal, né? É lamentável que o grupo da igreja é pouca gente que se manifesta, né? Aí se postar um negócio polêmico, aí bomba, mas eu não quero isso. Eu quero que as coisas polêmicas a gente trate à parte, tá certo? Então, como eu dizia, o pior do inimigo no meio do povo de Deus é ele estar infiltrado, disfarçado, com uma capa de aparência de ovelha, mas é lobo devorador. É aí que nós temos que ter vigilância. E uma igreja que é ensinada, o crente que é ensinado, que aprende, ele não é enganado facilmente, não. E que tem um Espírito Santo, né? Lógico. Porque a obra do inimigo é desfazer a obra de Deus. É o fundamento principal dele. E ele vai usar de todas as estratégias, de todos os meios. Tá? Então, em nome de Jesus, qualquer dúvida que os irmãos tiverem, venha a mim. Se eu não souber, eu vou estudar, pesquisar, vou recorrer a quem eu confio, que teme a Deus, que teme a Deus. Pode falar, irmão Márcio. Pastor, e no caso de um obreiro falar assim, né, eu estou saindo da igreja, mas eu quero te levar. Qual é a tua posição sobre isso aí? Por que ele quer levar, né? Primeira pergunta é essa, por que ele quer levar? Certo? Por que ele quer levar? Eu não vou dizer que esse irmão, ele está agindo pelo espírito do anticristo, do inimigo, né? Mas é bem parecido com a obra de Satanás. Ele não se conforma, não. Ele quando foi expulso do céu, ele não veio só, não. Né? Trouxe até essa parte. E pode prestar atenção que quem anda semeando divisão, contenda, intriga, é espírito do anticristo, é demônio. Entendeu? É demônio, porque uma coisa, irmãos, é nós não concordarmos com alguma coisa, um com o outro, não se entender, e outra coisa é colocar um contra o outro. Amém? O pastor Oliveira hoje falava comigo e dizia, o pastor Carlos André estava aí na ceia, né? Eu digo, estava, glória a Deus. Ele disse, amém. Fiquei feliz de ver ele aí na ceia. A ceia estava transmitindo no YouTube. Aí eu disse, pastor, todos aqueles confessos em Cristo, nossos irmãos que nos honram, que nos respeitam, que respeitam os servos de Deus, eles serão sempre bem-vindos. Não é uma placa de igreja que vai nos unir, não, assim, dizer que nós estamos em comunhão, não, tá certo? Porque tem gente dentro da igreja que não está em comunhão, está intrigado, está difamando, está destruindo, e tem gente lá fora que está nos amando. Mas por que ele não congrega? Tem uma diferença, tem uma coisa ou outra que não dá. E amém, ele vai fazer a obra de Deus, você vai, mas que haja paz entre nós, que nós nos respeitemos. Aí fiz um comentário para o pastor Oliveira, amém, é isso mesmo, verdade, né? Pois é, então, muito cuidado, irmãos, com a essência da obra do anticristo. Vamos lá. Ele profere blasfêmias em inconsciente repulsa ao senhorio de Cristo. Apocalipse 13, 6, 17, 3b. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Apocalipse 13, 6. Amém.
como eu falei, nós estamos vivendo um tempo de uma guerra fria, silenciosa e oculta. Mas vai chegar o tempo que ele vai se manifestar. O homem do pecado vai se manifestar. O espírito do anticristo vai se manifestar. E vai, inclusive, proibir o culto a Deus. Então, essa palavra ela vai se cumprir na íntegra na grande tribulação. Na íntegra. Tá? Ele já trabalha hoje em várias situações, mas na íntegra vai ser lá. Mas aí vai ser a derrota final dele. Hã? Mas tá longe do que o inimigo vai fazer na terra, né? Inclusive eu quero que tudo que os irmãos ouvirem, né, porque essa coisa de proibir aí, nós temos que olha, tudo que você ouvir, eu não defendo nenhum político, nenhum partido político, não defendo nenhum, porque é tudo uma coja para mim, a maioria, não são todos, a maioria, tudo por interesse econômico, é poder, tá? E misturou-se com a igreja. Então tenha cuidado, tudo que você ouvir, pergunte à pessoa qual é a fonte. Não foi tal pessoa que me passou, pergunte a ela. Teve um caso aqui que aconteceu que a pessoa mandou para mim, aí eu digo, quem mandou? Fulano. Pergunta a ela onde ela tirou isso daí, porque eu quero saber se procede, né? Eu recebi agora um documento e eu vou, através do advogado meu amigo, descobrir se aquilo de fato tem procedência, porque inclusive é contra a lei. O culto a Deus na nossa lei todas as crenças têm liberdade de culto, todas as crenças. Nenhuma autoridade é maior do que a Constituição, nem o presidente, nem o presidente do Superior Tribunal Federal, ninguém é maior do que a nossa Constituição. Agora, aqueles que dizem defender a igreja, eles têm que defender nas aprovações das leis, que se tornar lei, aí nós vamos padecer. Mas ninguém pode impor nada para uma nação, no caso do nosso país, se não for através do legislativo, né? Então, é isso. Então, tenham cuidado, porque nem tudo é verdade, certo? E às vezes a gente pode repassar uma coisa que não é verdade, tá certo? Inclusive, vocês viram que diminuiu muito as conversas aí na internet, as postagens, por quê? Porque está havendo um rastreamento de quem está divulgando mentiras, tanto de um lado como do outro, porque isso é uma guerra econômica e política, viu, irmão? E a religião, eles conseguiram colocar a religião dentro deste mundo pervertido. Jesus não fez aliança com político, teve até a oportunidade, né? Mas não, o meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Vamos lá. Sim, já leu, irmã Rita? Leia. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. Apocalipse 17, 3c, 10, 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Apocalipse 17, 12. Esses assuntos aqui, irmãos, de 7 cabeças, 10 chifres, né, que está relacionado ao poder político, governo, né, no mundo, usado pelo anticristo. Isso é uma discussão muito grande no mundo teológico, né? Porque uns não acreditam literalmente assim nos números, né? 10 chifres e diz quem são, quem serão. Mas o que o comentarista traz, e eu concordo, é que nossa missão como servo de Deus é identificar a obra de Satanás. Amém? E se proteger dela naquilo que é possível. E o que não é possível, entregar nas mãos do Senhor, tá bom? A união entre o cavaleiro, mulher e a montaria, besta, simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Pronto, aqui tem um negócio interessante, irmão, que todos os reinos da terra, na história, todo rei tinha que ter sacerdotes, tinha que ter um deuses, né, para ele governar. E continua a mesma coisa. E agora abrir a mente para envolver a igreja católica, os evangélicos, né, no mundo da política.
Agora, só Deus sabe o que acontece nos bastidores. Entendeu? Só Deus. Porque eu vejo tanta conversa e o povo perecendo, inclusive dentro das igrejas de certos defensores de políticos, né? Dentro das igrejas, as pessoas na miséria. Enquanto que tem igrejas que não são evangélicas, que se reúne e constrói casas, se reúne e resolve muitos problemas sociais e a sociedade nem fica sabendo. Mas eu tenho conhecimento de igrejas, de comunidades que não são nem evangélicas, né? Que tem aliviado a fome e o sofrimento de muita gente, né? Mas quando a igreja vai para dentro da política, irmãos, é claro que as políticas públicas, tudo que o poder público vai fazer tem que ser através de política pública. Política é uma coisa, partido político é outra. Poder de governo, o real era eles administrar o recurso que é do povo, mas não, eles se apoderam disso para fazer o que eles querem e o povo sofre e geme, tá? É interessante que eu vejo aí certos que se manifestam aí para defender a igreja e tudo, e por que ele não se candidata a presidente da república? Por que ele não se candidata, né? E alguns que se candidatam quando são aprovados desaparecem. Perceba, desaparece. Inclusive aqui na nossa região teve pastor que se elegeu a vereador, e antes eu conseguia falar, depois não consegui mais, sumiu. Então, que benefício é esse? Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus e entregar nas mãos do Senhor. E naquilo que nós tiver que se posicionar, nós vamos nos posicionar como igreja do Senhor, defendendo o pecado, não é defendendo o homem, político, partido político, nem nada não, porque daqui a pouco vem um escândalo e lá está nós. Aliás, eu digo nós porque eu faço parte do mundo cristão. Lá estão os cristãos envolvidos, como tem alguns aí que estão enrolados, inclusive pastores que foram para a cadeia. Vocês sabem disso, né? Porque foi real, está preso. Então, vamos lá. Já leu aqui, né, irmã Rita? Já. Pronto, vamos lá. Mistério, a Grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a Grande Babilônia. Apocalipse 17, 5a. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Quando diz aqui não é meramente geográfico, ele está se referindo à palavra que é de Apocalipse, tá? Porque existiu sim a babilônica geográfica, terra, chão, governo, mas o que nós estamos tratando aqui não é de um sistema de governo lá da Babilônia, do tempo, não. Nós estamos tratando do espírito do anticristo que operou lá e opera aqui com uma dimensão muito, muito maior e muito mais inteligente. Com certeza. Então é esse sistema que nós temos que estar de olho, tá? Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, 5b. Então isso não é uma religião como a gente crê. Eu criei por muito tempo que era uma religião, não vou nem citar o nome, não é um governo, não é Hitler, não, é um sistema operado pelo anticristo, pelo espírito do anticristo, tanto político, econômico, como religioso. Porque o mundo é dominado por poucas pessoas economicamente, né? Muita gente que está no poder, nos governos, nas eminências, tem alguém por trás alimentando tudo isso aí, tá certo? E a gente está aí todo dia vendo os escândalos no mundo todo, né? Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. É isso aí. Uma figura, mas nós estamos tratando do espírito do anticristo, tá? Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Apocalipse 17, 6a. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Olha, eu nunca esqueço dessa palavra desconstrução. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, uma jovem de 14 para 15 anos chegou e disse: pastor, a partir de hoje eu não quero mais obedecer às doutrinas que o senhor prega aqui na igreja. Aí citou as doutrinas. Porque tudo isso foi desconstruído em minha vida, porque agora eu tenho uma nova visão, um novo entendimento. Se você vê a pessoa hoje, é triste o estado da pessoa, moral,
espiritual nem se fala. E é isso. Isso é o retrato que o inimigo quer fazer. Ele quer deixar o povo nu diante de Deus. Nu, espiritualmente. Sem moral, sem respeito. Né? É isso que ele quer fazer. Mas a palavra do Senhor diz que, se possível, ele, esse espírito, enganaria até os escolhidos. Mas não é possível. Quem é o escolhido? O escolhido é aquele que de fato entregou seu coração a Deus e que deixa Deus fazer morada nele. Deus não carimbou no ventre da mãe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, não. Ele sabe quem vai salvar e quem não vai, mas ele não escolheu, não. Essa decisão é do homem. Agora, por que Deus sabe que antes de ser gerado, ele já sabe que é salvo ou não? Porque ele já sabe a vida da pessoa todinha, como é que vai ser. Mas é complicado isso, a gente falar essas coisas, né? Que a pessoa fica assim sem ar, né? Isso é a presciência de Deus. Pré é antes, ciência, conhecimento. Então Deus sabe de tudo, né? Então, vamos lá. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Pronto, então, nós muitas das vezes conversamos muito sobre cultura. A pessoa lá, ela é assim, aquela região assim, é cultura. Tá bom, tem coisas que é cultural, tá? Mas o problema não é a cultura. O problema é o inimigo de Deus, esse espírito, no sistema. Porque em todas as culturas, irmão, em todos os lugares, tem confessos de Jesus, amém? Jesus está salvando. Em todos os lugares. Independente da cultura. Tá? Então, o que a igreja tem que ter cuidado, que eu, estudando missiologia, né, que estuda-se missões transculturais, né, em culturas diferentes. No nosso próprio país tem culturas diferentes, né? Você vai para o sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, essas regiões tudo tem coisa diferente. E quando vai para outros países, então nem se fala, tá? Mas Jesus é um só. E a gente precisa entender isso aí, saber o que é cultura e o sistema do inimigo, tá? Porque imoralidade, indecência, desonestidade é em todos os lugares, sim ou não? Então é só isso que a gente tem que realmente se dedicar, é conhecer o espírito do anticristo, contra Deus, contra a palavra dele. Vamos, irmã. O espírito da Babilônia. No sistema religioso, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Apocalipse 17:2. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. 2 Timóteo 3:2-4. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. 2 Timóteo 3:2. Não é difícil de ver isso e esses comportamentos, essas mentes crescem, né, de forma assustadora, né? Então, o culto ao ego. O ego é o eu, o homem aqui interior. O que eu quero, o que eu sou, o que eu desejo, a minha vontade, tudo isso alinhado com Deus. Se nós não tivermos cuidado, o inimigo vai encontrar brecha. Olha que o próprio Jesus, homem, disse: eu não vim para fazer a minha vontade. Ou seja, todo ser humano tem o seu ego, o seu eu, é individual, é único. E nós temos que nos alinhar com Deus. Então, o culto ao ego torna-se o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Isso é a causa de muitos males. O eu, a pessoa não, ela não abre mão do que ela, sabe, decide ser muitas vezes. E insiste no erro, né? E isso é terrível, tá? Aí vem a questão do dinheiro, que o dinheiro está relacionado não só à moeda, mas a tudo que é bem material, e dos deleites, que são os prazeres.
né? São os prazeres, tá? Os deleites, tá? Inclusive, muitas orações não são respondidas, por quê? Porque é para o deleite pessoal, é para a satisfação egoísta, pessoal, né? Deus não é contra a felicidade de ninguém, meu irmão. Nós somos seres humanos terrenos, Deus sabe que nós somos seres emocionais, que nós temos que viver uma vida normal, mas um normal que não fira os princípios de Deus. É isso que nós temos que estar atentos o tempo todo, tá certo? Então vem, amantes de si mesmos, né? Então, isso daí, o inimigo trabalha terrivelmente nisso aí, tá? Avarentos, né? A marca do avarento é que ele só pensa nele, ele é egoísta, tá? Ele não dá, e se ele dá, ele está calculando em receber não só os 10, mas, se possível, 100. Se for 11, é pouco. Então, o avarento, a figura da mão dele é mão mirrada, assim, ó. Quando ele abrir a mão, pode ter cuidado que senão arranca a cabeça do outro. Assim. Isso é golpe. Tem gente que, eu já sei, quando está dando, eu me lembro de uma pessoa, nunca esqueço, que botou uma oferta de R$1 aqui na igreja e foi falar para mim. Eu digo, Deus está vendo, meu irmão. Aí quando foi no outro dia, veio me pedir 10. Eu digo, não, pai. Isso aconteceu aqui, literalmente, tá certo? Uma pessoa aí que andava por aqui. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, é brincadeira um negócio desse. Então, amante de si mesmo, avarento. Presunçoso. O que é o presunçoso, né, irmão? Ele é parecido com o soberbo, né? É aquela pessoa que se acha que, sabe, ele vive num mundo, uma cápsula, né? E não tem abertura, não concilia. Soberbo, né? Está relacionado também à arrogância, blasfemos, né? Blasfemar é destratar, é agredir o outro com palavras, não calcula palavras, não mede palavras, sabe? Está sempre na posição de ataque, de ferir, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Então isso, o mundo está cheio disso daí e nós temos que vigiar para não estarmos aqui, tá certo, meus irmãos? Deus tenha misericórdia de nós. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. 2 Pedro 2:19a. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. 2 Pedro 2:19a. Liberdade. Eu fico triste quando eu vejo um crente dizendo, eu sou livre em Cristo. Não venha me dizer o que é que eu tenho que fazer, não, que eu sou livre em Jesus. Muito perigoso essa mensagem. Ela tem duas faces. Eu sou livre, sim, para não pecar. Está escrito, não useis da liberdade que há em Cristo para dar ocasião ao pecado. Então, muito cuidado. O inimigo tem pregado, e essa tem sido uma área fértil para ele, de liberdade. Meninos de 15, 16 anos, 14, estão dizendo para os pais que quando completar os 18 vai embora. E alguns estão fugindo mesmo antes de completar a idade, né? Por quê? Porque existe uma mensagem de falsa liberdade. Liberdade em Cristo, em Deus, não é fazer o que quer. É fazer o que é bom. E a Bíblia vai mais longe. Paulo, lá no capítulo 10, acho que o versículo 30, 31, ele diz assim, fazei tudo, quer comais, quer bebais, fazei tudo para glória de Deus. Esses meus sentimentos, pensamento, atitude, comportamento, relacionamento, isso que eu estou vivendo, comprando, vendendo, falando, está glorificando a Deus? Eu ouvia muito no início da minha fé, Jesus faria isso? Jesus estaria aí nesse lugar? Jesus se comportaria desse jeito? Mas essa mensagem sumiu da igreja, porque o espírito do anticristo começou a dizer, mas Jesus é Jesus. Amém? Então vamos ter cuidado, meus queridos. Sempre, sempre vamos passar diante do Senhor. Me ajuda, Jesus. Me perdoa, tem misericórdia de mim.
eu vi uma ilustração da graça de Deus muito bonita. Que a graça de Deus é assim, irmãos. Quando nós pecamos, nós corremos para os pés da cruz. Senhor, tenha misericórdia de mim. Aí Ele nos perdoa. O sangue de Jesus nos purifica todo pecado. Mas quando a gente se levanta, Ele diz, vai, não peques mais. Não é ficar brincando, não, como se suja todo dia, vai no banheiro tomar um banho. Não, não é assim não, não é essa brincadeira não, né? Tá bom? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmão? Porque é realmente o caminho estreito. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. Gálatas 1, 6, 8. Maravilhando-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1, 6 a 8. Meus irmãos, ecumenismo. Eu me lembro que lá nos anos 93, 95, por aí, 96, nesse período, começou a se falar em ecumenismo no nosso país. E a igreja ficou alvoroçada. Por quê? Porque sabia que seria uma ameaça à fé cristã. E uma destruição de muitos na fé. Porque o ecumenismo é exatamente a mistura das crenças. Já tem crentes em Jesus declarando publicamente que qualquer pessoa está salva, mesmo que não seja confessa em Jesus. Quem salva é Deus. Mas Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por Ele, está lá escrito. E ninguém pode mudar isso daí. Se queimar todas as Bíblias do mundo, toda a palavra de Deus, mas já está no coração de milhares e milhares e milhares, e foi Jesus que disse. Não tem como. Então, como é que um doutor, um mestre, um expert em teologia, chega ao ponto de alguém perguntar e ele dizer, não, é porque esses crentes aí não entendem. Eu sou um crente diferente, ele diz, eu sou um crente diferente. É verdade, né, irmão? Que um crente que tem o Espírito Santo de Deus não negligencia a palavra de Deus, irmão. Não negligencia. O que está escrito é o que está escrito. E ninguém pode mudar, meu irmão. Ninguém pode mudar. Certo? Então, Paulo diz aqui, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Né? Paulo disse que não é outro, é o mesmo, só mudaram o sentido, só mudam o sentido, dão outros significados. Aqui o apóstolo diz assim, maravilho-me, mas esse maravilho é uma ironia, é um espanto, é uma admiração que não era para acontecer. Isso foi no tempo de Paulo, imagina hoje, irmão, quantos que já estão daí para lá? É triste, né? Quem é o agente? Espírito da Babilônia, espírito do anticristo, espírito que governa o mundo. Nós somos povo de Deus, nós somos governados por Deus, o nosso governo é Deus, é o Senhor Jesus, né? Então, nós nunca podemos esquecer disso. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica, 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4,3. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos, 2 Pedro 3,16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. 2 Pedro 3,16. Pronto. Então, qual é a palavra-chave aqui, meu irmão? É relativismo. O que é relativismo? O que é que significa relativismo? Uma palavra que não é muito comum na nossa língua, né? Mas é isso, de uma forma prática. É que não existe uma verdade absoluta. Nem a de Deus. Para essa crença humanista, humana, da razão humana, tá? Isso está dentro da igreja.
Tá? Por que está dentro da igreja? Porque alguém diz assim, depende de cada igreja. Irmão, está escrito aqui, não, irmão, mas a minha igreja não... Isso daí não... Na minha igreja, não, isso daí não. Sim, mas não está na Bíblia? Não, mas é porque é assim, ó, é porque o irmão não entende. Mas não entende o quê, meu querido? Se está na Bíblia, meu irmão, vamos comer o livro. Então, relativismo. Depende da visão de cada um. Depende do ponto de vista de cada um, de cada ministério, de cada pastor, e aí vai. E se o pastor e a igreja estiver errado? E se o irmão e o doutor e o mestre estiver errado? Então, o relativismo, ele botou uma figura aqui, ó, de um gigante. Olha o tamanhozinho do cristão diante do relativismo. E o que fazer? Continuar pregando, orando, entrega nas mãos de Deus e sejamos firmes. Quer falar, Diácono Márcio? Pode falar. Esse também prega sobre épocas, né? Ou seja, aquilo que foi dito em tal época já não serve para hoje, né? Não serve. Uma mulher seminua antigamente não podia, hoje pode. Porque o mundo mudou. Pode? Não, é imoral, é indecente. E está lá na doutrina. Com decência, mulher e homem também. Né? Então, assim, tem princípios que é para todos os tempos. Tem doutrinas que é atemporal, é para todos os tempos. Claro, tem na Bíblia assuntos, temas que é específico para aquela época, aquela situação, entender porque foi falado certas palavras, isso daí tudo bem. Mas, assim, aquilo que é do dia a dia, da nossa vida, do nosso uso, meu irmão, a Bíblia quando fala, nós temos que se dobrar e amém. Amém? Tá? Mulher continua sendo mulher e homem continua sendo homem, e desejos de mulher e de homem continuam sendo os mesmos. Amém? Então, está avesso, está de cabeça para baixo, né? Aí aqui eu tinha comentado, né? Aqui em 2 Pedro 3,16, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as escrituras para a sua própria. Muitos chegam e dizem, pastor, eu posso ou não posso? É a vontade de Deus ou não? A pessoa em pecado, biblicamente está lá, que aquilo é um ato condenado por Deus. A pessoa está convencida que não é pecado, porque o pastor dela disse que não é pecado. Mas pastor não é a autoridade máxima da igreja. A autoridade máxima da igreja e do povo de Deus chama-se Bíblia Sagrada. Bíblia, o que está escrito. E a Bíblia diz que o que não está revelado é para Deus, e o que está revelado é para nós. Então vamos pegar o que está revelado, não vamos ficar atrás de revelação que a Bíblia não fala. Então, muito cuidado, meus queridos. É o espírito do mundo, do anticristo, da Babilônia, que tem dominado. Né? Então nós temos que estar atentos mesmo, alertas. Né? O sincretismo mistura o sagrado e o profano. 2 Coríntios 6, 16 e 17. Sincretismo. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é o mais prático para a gente entender logo. Tá? Porque o sincretismo é um culto falso. É uma adoração falsa. Os escravos, quando chegaram no Brasil, os senhores não aceitaram os deuses dele lá de onde eles vieram, né? Da África e daquelas regiões. Então, o que foi que eles fizeram? Eles colocaram para cada entidade, colocaram um santo católico. Então, eles estavam adorando a João Batista, adorando a um santo católico, mas a entidade dele sabia que aquela adoração era para a entidade dele. Estava incubando. Então, sincretismo é isso. Eu estou adorando a Deus, a Jesus, mas na verdade, isso daqui é só para ficar bem diante das pessoas, porque minhas intenções são outras. Mas até hoje, pastor, existe essa adoração de ter essa mistura tanto de uma religião como outra. Isso. O santo que era católico, ele está lá na Umbanda também. Continua. Teve um irmão que era dessas religiões, que se converteu aqui,
E ele falou bastante sobre isso. Só muda o nome. Então, assim, isso é um exemplo para o irmão entender. Mas o sincretismo tem dentro do cristianismo? Tem. Você vê pessoas motivadíssimas, dependendo do pregador, dependendo do que vai acontecer. Eu nunca esqueço da irmã Solange, convidou um crente para vir para um culto aqui, um evento, aí o crente perguntou, como foi, irmã Solange? Quem era que ia ser o cantor? Quem é? A irmã Solange disse o quê? Quem é a estrela lá? É Jesus. Porque tem lugares aí, irmão, que é um mundo puro. Tem 10 cantores, mas tem aquele que é o mais adorado. É o bam, 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 é o da cocada preta. É a estrela. E Jesus, onde é que está nisso aí? Isso é sincretismo religioso. 12 anos, né? Hoje, irmã Solange, está pior, né? Então, você pode ver que onde estão as multidões não é Jesus. É estrelas. Eu desejo trazer uma cantora aqui, que eu creio que ela é uma serva de Deus mesmo, é uma mulher abençoada. E eu sei que no dia que ela vier aqui, muita gente vai vir aqui. Né? Muita gente vai vir. E assim, tem duas situações que Deus vê isso aí. Tem pessoas que são admiradas porque são virtuosas, são talentosas. E as pessoas vêm porque são realmente abençoadas, né? Pela pregação, pelo cântico e tudo mais e tal. Amém, isso é normal. Né? Isso é normal. Isso não quer dizer que é um sincretismo religioso. Agora, tem gente que vive só disso, irmão. Ele não consegue adorar a Deus, irmã Solange, irmãos, onde tem 2, 3 pessoas. Ele só consegue estar onde tem muita gente. Pois é. Liga aí. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, né? Amém. E eles chamaram esses artistas, né, famosos, que segundo pregavam em igreja grande, louvavam, né? E quando eu estava na porta, né, nesse dia eu era obreiro, e esses cantores chegaram na porta e olharam para a igreja. Aí disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Alguns deles voltaram para o carro e outros foram, mas não cantaram por quê? Porque não atingiu a expectativa que eles queriam. Eles queriam muito dinheiro, entendeu? E ali naquele cenário ali, eles não iam conseguir apurar o que eles tinham traçado para eles, tá entendendo? Então alguns, 3 voltaram para o carro e os outros 2 sentaram no banco e ficaram dormindo. Na vigília não se apresentaram por conta que eu vi o comentário deles. O que é que eu estou fazendo aqui? Não era para a gente ter vindo, era para a gente ter ido por outro lugar, entendeu? Isso não é culto, irmão, a Deus. Isso não é culto. Eu já ouvi tantas coisas. É porque às vezes a gente fala as coisas assim na igreja e tem gente que acha que a gente está querendo queimar, destruir os outros. Então, mas, irmãos, é muita perversão, irmão. Muita... No sistema político e cultural. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Mateus 13:38, 1 João 5:19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João 5:19. Olha, eu quero que os irmãos gravem isso daqui. Vai ficar gravado lá, vocês podem rever com calma, refletir. Olha, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todo mundo é o sistema governado pelo anticristo, pelo espírito do anticristo, pelo espírito da Babilônia, irmão. A igreja não pode se alinhar com governo nenhum, meu irmão. Se alinhar, que eu digo, é participar politicamente. Eu ainda concordo que um político, ele assuma um cargo, por exemplo, de deputado federal, de senador, de vereador, mas para ele ir lá e cumprir a missão de um cristão e não se corromper. Agora é difícil. É difícil. Se ele conseguir, né? Porque assim, se você não aprovar o que eles querem, eles não aprovam nada teu, você
e eles vão tentar de todo jeito destruir a pessoa. Então, não tem espaço, irmão. As trevas nunca vão se unir com a luz, meus irmãos. Eu não sei como é que muito crente cai nessas conversas bestas que tem por aí, meu irmão. Não cai não. E não quero, irmão, não quero. Entendeu? Não quero. Já veio político aqui e tal. Eu digo, meu irmão, sabe como foi construída essa igreja aqui? Foi cada irmão aqui, ó, comprando um tijolo, comprando um saco de cimento. Entendeu? Aqui não tem dinheiro de política, eu não quero dinheiro de política aqui. Ixi, ignorante. Não, não quero nem conversa. Nunca mais vieram aqui. Nunca mais, eu não quero. Não é soberbo, não é arrogância, não é nada. É porque, meu irmão, eles querem participar para ter ganho. Eu escolho o meu candidato e tudo e tal, mas fazer política para ele, não. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto. Pronto, esse é um tema que nós vamos tratar em uma aula específica, né? Ideologia de gênero. Vamos tratar também em uma aula específica. Legalização das drogas e da prostituição, Isaías 5:20. Esses temas nós vamos tratar em lições específicas, aí a gente vai ter mais argumento lá para falar. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. Lucas 6:22, 1 Pedro 4:4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. 1 Pedro 4:4. Pois é. Esse é o dilema e é uma briga do inimigo que vai crescer e que os crentes têm que ter sabedoria também para lidar. Porque nós estamos lidando com demônios, não é com pessoas. Nossa luta não é contra a carne, que é ser humano, contra sangue, que é ser humano, mas a Bíblia diz contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O inimigo vem afrontar a igreja. Olha aquele demônio lá de Gadara. Por que vem a mim antes do tempo? Sai, demônios. Nós não temos que ficar discutindo pecado com quem não teme a Deus, com quem não quer. A gente só planta a palavra. Amém? E ora. Não leva a nada. Tá certo? Então, meus irmãos, é importante que nós vamos ter compreensão e instrução para lidar com essa diferença. Porque eu parto do princípio assim, irmãos. Deus é soberano? Sim. Não é? É todo poderoso? Sim. Quem permitiu que o ser humano veio ao mundo? Foi Deus, senão não vinha. Quem é que tem poder para mudar? É Deus. Não somos nós. O Senhor Jesus nos mandou pregar e ensinar. Agora quem vai converter, transformar, é Deus. Então não adianta a gente afrontar, ir para a guerra, tornar uma guerra quase que humana. Não. Eles entendem errado. E o que é grave é que eles não se conformam em praticar o que eles decidem e o que eles acham que é certo. Eles querem impor isso à igreja, aos filhos, à família. Não. Se você quer, se a pessoa quer, siga a sua vida. Deixa o outro seguir a vida do outro e acabou. E no nosso país, nós temos liberdade, né, religiosa. É um país laico, apesar de que é predominantemente cristão, mas é laico, é livre. Tá? Então isso é importante para nós entendermos e nós nos utilizar desse benefício e pregar o evangelho puro de Jesus, não ir para a guerra. Essa guerra carnal, viu? A censura contra quem defende os valores bíblicos. Lucas 12, 11 e 12. 1 Timóteo 6, 3-5. A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. João 15, 19. O inimigo é sagaz, ele trabalha de forma discreta e muitos não percebem, né? Pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. 1 João 4, 5 e 6. Olha, isso daqui é outro assunto sério, né? Politicamente correto, ou seja, é se alinhar com o sistema. Nós não nos alinhamos com o sistema do pecado, que é contra os princípios de Deus, para agradar ninguém. Jesus disse que aquele que não negar pai e mãe não é digno dele. Quando ele falou isso, ele falou num contexto em que os pais eram adorados, eram venerados. Então nada deste mundo
é mais importante do que Deus, do que Jesus, do que a palavra do Senhor. Amém? Se alguém quiser seguir a sua vida, siga. Sua forma de vida, siga. Nós não vamos brigar, não vamos criar questão, não. Mas a verdade será dita. Se não quiser ouvir, amém. Vamos lá. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 1 João 4, 5 e 6. Pronto. Se a pessoa não aceita, é porque o Espírito de Deus não está lá, é porque o Deus talvez que ele diga que tem, que diz que até é o mesmo nosso, mas não é, porque o Espírito da palavra é outro, né? Então é isso que a gente tem que ter firme. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados. Lucas 21, 16 e 17. Politicamente correto. Cuidado. Para se alinhar, para concordar com o erro, não. Agora, politicamente correto, para respeitar no sentido de não dirigir agressões, zombarias, sim. Essa não é a nossa posição, tá bom? É só isso que tem que entender, fazer a diferença, né? No sistema econômico, o livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Apocalipse 18, 3. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Miqueias 2, 1 a 3, Apocalipse 18, 12 e 13. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa a uma pessoa e à sua herança. Miqueias 2, 1 e 2. É o que a gente vê claramente na sociedade, né, irmãos? O que mais dá dinheiro é exatamente isso daí. Luxúria e licenciosidade, né? É a falsa liberdade, né? Para fazer tudo o que desejar, o que quiser. E por trás o enriquecimento daqueles que exploram essas coisas, né? As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, ilícita e imoral em prejuízo do próximo. Provérbios 16, 29 e Miqueias 3, 11. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Isaías 55, 2, Lucas 12, 15. Pronto, então pode ver que os lugares que estão hoje abarrotados, multidões, é tudo em torno de práticas ilícitas. A maioria desses lugares, não são todos, é claro, né? Tudo isso é o espírito deste mundo dominando as mentes e os corações em nome de uma falsa alegria, de uma falsa liberdade. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro. 1 Timóteo 6, 9, 10 e 17. E os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. Tiago 2, 6 e 7. Apocalipse 3, 16 e 17. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Que eu já falei, o amor ao dinheiro, né? É a raiz de todos os males. Vamos lá. A posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa do verbo dokel, com o sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta, ortodoxia. Pronto. Então, quem é ortodoxo defende o correto, o que é realmente certo. E aqui no caso de Deus, o que Deus realmente quer. É isso que todo verdadeiro cristão tem que buscar. O que é realmente que Deus pensa, qual é a vontade de Deus, tá? Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática.
Portanto, só essa palavra árbitra é ela que diz o que é certo e o que é errado, é ela que julga. E o resto é resto, não importa. Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Salmos 105, Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Esse céu, essa cortina que a gente vê aí, esse chão que a gente pisa, tudo isso vai se acabar. Mas Jesus está dizendo aqui que a palavra dele permanece. Então é nela que nós temos que colocar nosso coração e nossa vida. E não em opiniões de pessoas, de seres humanos que não temem a Deus principalmente. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, como mansidão, temor e boa consciência. 1 Pedro 3, 15 e 16. É importante destacar que nós temos que combater com fé, com mansidão, temor e boa consciência. Não vamos entrar na carne para discutir, para brigar, jamais. Deus não quer isso em nós. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Então, nossa fé é questionada por este mundo e principalmente aqueles que têm testemunho. Seja firme em dizer porque está escrito, é a Bíblia, é a palavra de Deus, que eu creio e que eu sigo. Não é uma religião simplesmente, é uma igreja, é uma crença. Não, é a Bíblia Sagrada que eu creio que é a palavra de Deus e pronto. Formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Efésios 4, 22 a 30. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 22 a 24. Todo cristão, ele busca isso, a justiça. Justiça é o quê? A vontade de Deus. O que é justo segundo Deus e santidade. Se separar para Deus, viver uma vida para Deus. Não dá para servir a Deus e a este mundo, né? A esse sistema imoral, indecente, perverso, desonesto, corrupto e tantas coisas e tantos males, né? Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Gálatas 5, 22 a 25. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Mateus 12, 33. Pronto, a árvore aqui é pessoa e fruto é o que ele transmite, é o que ele é. Não por acaso, o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. Gálatas 5, 16 e 17. Viver e andar. É isso que a palavra manda, no Espírito de Deus, né? A falha na formação moral do caráter produz pseudo-cristãos escravizados pela carne. Judas 1, 12 e 13. Pseudos, falsos, né? Não são verdadeiros. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário global. Romanos 8, 35, 38 e 39. Aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Jesus está voltando, vamos lá. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas
e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, 12 e 13. Conclusão. Todos juntos? 1, 2, 3. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Lucas 21, 28. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica. Ensinar a doutrina bíblica. Mateus 28, 20. Formar o caráter dos discípulos. Gálatas 4, 19. E santificar-se para a vinda do Senhor. Hebreus 12, 14. Diaconisa Vera com a palavra. A igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos começar a apresentar as salas com a classe Soldadinho de Cristo. Eu te chamo, tu me respondes. Salmos 105, 7. Amém. A classe Soldadinho de Cristo tem 9 alunos matriculados, 6 alunos ausentes, presentes foram 3, não teve nenhum visitante, total de assistência 3 alunos. Agora é a classe Sol da Justiça. Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Salmos 6, 9. Glória a Deus. A classe Sol da Justiça tem 8 alunos matriculados, 6 ausentes, 2 presentes, não teve visitante, total de assistência de 2 alunos. Agora é a classe Jovens e Adultos. Vamos ficar de pé? Verdade e prática, pastor. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Amém? Pode sentar, irmãos. A classe em Jovens e Adultos tem 31 alunos matriculados, 18 ausentes, 13 presentes, tem 3 visitantes, que é o pastor Adriano, a irmã Jacinta e a irmã Vera Amaro. Total de assistência de 16. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu convido a todos a se colocar de pé, vamos orar e agradecer ao nosso Deus, amém? Aleluias. Senhor nosso Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos trazer a sua santíssima presença. Nos abençoe, meu amado Deus, nos dando a sabedoria do Teu Espírito, para que nós possamos, ó Deus, viver a Tua palavra, anunciar. Meu Deus, nós possamos ser testemunhas, ó Deus, das verdades celestiais. Nos guarde e nos livre de toda ação do inimigo, dos espíritos malignos, meu Deus, do espírito do anticristo que tenta seduzir, que tenta levar o homem a comportamentos, atitudes, meu Deus, que não te agrada. Nos abençoe, meu amado Deus. Envia o teu poder celestial nesta noite sobre todos nós, sobre a tua igreja na terra. Abençoa a todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.